Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? É o seguinte, a- nessa semana, um dos assuntos mais comentados foi a questão da censura, né? E sempre que acontece alguma coisa desse tipo, claro, todo mundo fala sobre o foco específico do que está sendo censurado, né? Ou seja, no caso, Danilo Gentili, o Gregório, o STF mandando ver para cima do antagonista. Acontece várias, ou seja, eles abordam o assunto dentro desse do que está sendo, do que está acontecendo, né? Do que está pegando, né? Então, como a proposta aqui é falar um pouco sobre a coisa de uma maneira mais genérica, né? Resolvi abordar isso dentro de uma questão literária. Bom, uma das recomendações que eu faço para você ter uma ideia de como, por exemplo, era a censura, né, dos anos 60, 70, por aí, né? Um dos textos me que eu lembro que trata disso, na realidade são dois, que vêm logo em sequência no livro. Bom, primeiro vamos falar sobre o autor desses textos, é o Carlos Eduardo Novaes. Ele é autor de um dos livros que eu já sugeri aqui, né, no canal, que é o Carlos Eduardo Novaes. E eu falei sobre o primeiro livro que eu li dele, que era o Capitalismo para Principiantes, né? E esse livro que eu vou falar agora, que eu não vou falar sobre o livro inteiro, vou falar só sobre esses dois textos, né? Que é o Quiabo Comunista. Quiabo Comunista. É um livro bem interessante, tem os textos bem humorados, que fala sobre que tem uma abordagem política, mas dentro de um esquema humorístico, né? E dois desses textos, eles estão com estilo peça de teatro, né? Ou seja, tem o nome do personagem e a fala que ele está produzindo naquele momento, seguido de outros personagens. Basicamente são três personagens, né? E um deles é o chefe da censura, o outro é o cara que vai, acho que é o censor, né? Que é o cara que vai lá no evento para verificar se a peça é passável, né? Se dá para liberar aquela peça, né, e tal, e aparentemente um deles foi verificar se uma peça chamada Dependências de Empregada, né, seria viável, né, estaria dentro dos conformes, ou seja, não teria assunto político nenhum ali, né? Mas ele volta dizendo que tem, né? Ou seja, que a peça seria um perigo para a sociedade, porque, afinal de contas, ele pensa o seguinte, né? Porque quem mora em prédio muitas vezes já viu algumas empregadas conversando na portaria, né? E aí, segundo
esse censor, né, empregadas não teriam nada para conversar além de querer derrubar o governo, né, além de querer fazer o governo cair. E que se a peça fosse passada, né, ou seja, se fosse permitida a apresentação dessa peça, em 2 dias o governo cairia, né? E é interessante a forma como eles tentam mostrar o tipo de pensamento que tem por trás de uma censura, né? Ou seja, até uma... Tanto é que um deles até, mas eu pensei que fosse uma peça inocente sobre empregadas, né? Uma peça, uma comédia leve, né? Mas, segundo o cara que foi assistir os ensaios para ver o que estava pegando na peça, não era nada disso, né? Até que aparece um diálogo entre esse cara e o ator da peça, o diretor, né? Que aí ele mostra, olha, a gente pode liberar o primeiro ato que a gente já estudou sobre ele, mas o segundo a gente tem que passar só no dia seguinte. Aí o cara, o ator, claro, acha um absurdo, né? Porque como assim, né? Você tem uma peça em 2 atos, aí você passa um ato no momento, o outro ato vai, dependendo da aprovação, passa depois. Uma loucura, né? Uma coisa incrível. E o segundo texto é sobre a censura de um balé, no caso, um balé russo. E como sabemos, naquela época, em plena Guerra Fria, os russos estavam associados aos comunistas, que eram os vilões. E aí o balé russo não poderia, né? Porque daí aí a discussão era se o balé politizava ou não as pessoas, né? Porque segundo o censor ali, né, estava dizendo que o problema do balé russo é que o balé russo, como todos, novamente usando a mesma expressão, todos sabemos, sempre foi um parâmetro de altíssima qualidade no balé mundial. O balé russo sempre foi reconhecido mundialmente como sendo de excelente qualidade, uma perfeição, uma coisa impressionante, né? Então, o que acontece é que se as pessoas começarem a perceber que o balé é tão bom assim, as pessoas podem chegar à conclusão de que o comunismo perdão, as pessoas podem chegar à conclusão de que o comunismo deu certo, né? Porque afinal de contas o balé é muito bom, né? Então é isso. Isso é uma recomendação, né? O Quiabo Comunista, o livro, é o nome do livro, e quiabo mesmo, o vegetal. E Carlos Eduardo Novaes, e esses textos são as sugestões do livro, que toca de uma forma bem humorada, porém bastante reflexiva, né? Ou seja, não é porque o texto é engraçado que não contém verdades ali, não contém um aprofundamento do
problema da censura, né? E é interessante, é uma sugestão. Então, é isso. Obrigada.